Olá, meus queridos aposentados e aposentadas. Que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que pode mudar a sua vida e está dando o que falar nos bastidores. E eu falo isso com todo o peso que essa frase carrega. Tem uma reviravolta acontecendo agora mesmo no Supremo Tribunal Federal e você precisa saber cada detalhe. Estou falando da revisão da vida toda, aquela mesma que desde 2019 vem sendo discutida, atacada, defendida e que agora entrou em uma fase decisiva. Só que o que está acontecendo nos bastidores é muito mais importante e muito mais estratégico do que parece, e tudo indica que será uma vitória para os aposentados. Aqui vamos fazer um resumo e te contar tudo o que está acontecendo e o que poderá acontecer. A decisão que for tomada agora no STF vai definir se você e milhões de outros aposentados vão ter direito a um benefício mais justo, calculado com base em todas as contribuições que você fez ao INSS, inclusive aquelas antes de julho de 1994, que hoje são descartadas. E não estamos falando de pouca coisa. Tem gente que pode sair do salário mínimo direto para o teto do INSS. Tem segurado que pode ter um reajuste de R$2.000, R$3.000 por mês. Fora a bolada que irão receber de atrasados. Tem aposentado que poderá receber mais de R$800 mil. Isso mesmo, 800 mil. Mas antes de tudo, deixa eu te contar o que mudou de forma chocante nos últimos dias. Porque isso está afetando diretamente o placar no STF. O ministro Alexandre de Moraes, que durante anos defendeu a revisão da vida toda, do nada, mudou seu voto. Isso mesmo, de defensor da tese, ele virou o voto que agora pode colocar tudo a perder. E isso deixou o aposentado do Brasil inteiro sem chão. Mas tem mais, porque o ministro André Mendonça entrou com um voto técnico, firme, bem fundamentado e favorável aos aposentados. E aí, meu amigo, o jogo virou de novo. Essa disputa agora está com 2-1 a favor dos aposentados. E quem travou tudo foi a ministra Carmen Lúcia, que pediu vista do processo e suspendeu o julgamento por até 90 dias. Só que esse pedido de vista pode ser, na verdade, uma jogada estratégica, porque a presidência do STF vai mudar em setembro de 2025 e quem assume é o ministro Edson Fachin, que tem um perfil mais técnico, mais jurídico, menos envolvido com o tipo de pressão política que tem cercado o tribunal nos últimos tempos. Aliás, se você está assistindo até aqui, vou te convidar para ser um membro do canal. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos aqui no Trabalhista Legal e ficará sabendo antecipadamente de todos os vídeos que forem publicados no canal. Aproveita também e já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que a revisão da vida toda ainda vai ser reconhecida pelo STF? O seu comentário pode ajudar esse vídeo a chegar a mais aposentados que precisam saber disso. E se quiser apoiar ainda mais esse trabalho, você pode clicar aqui embaixo no botão Valeu demais. É uma forma de fortalecer o canal e ainda ter seu comentário destacado. Ajuda muito a manter esse conteúdo gratuito no ar. Agora, voltando ao nosso assunto. O voto de Mendonça não só é favorável, como coloca marcos temporais muito mais benéficos para os aposentados, como o dia 17 de dezembro de 2019 para ações rescisórias e o dia 26 de junho de 2019 para ações já ajuizadas. Ou seja, ele reconhece o direito até mesmo de quem entrou com o processo e já faleceu, desde que tenha deixado herdeiros habilitados. Só ficam de fora os casos em que a pessoa morreu sem deixar pensão e sem ter entrado com ação em vida. Fora isso, está tudo dentro. Mas por que o Alexandre de Moraes virou contra os aposentados na revisão da vida toda? Essa é a pergunta que mais recebo aqui no canal. E a resposta não é simples, mas tem muito a ver com pressões externas. Alexandre de Moraes está no centro de uma tempestade política envolvendo investigações sobre os atos de 8 de janeiro, pressões do Congresso Nacional, sanções internacionais, inclusive menções na Lei Magnitsky dos Estados Unidos. Tudo isso tem afetado seu posicionamento e sua atenção sobre temas técnicos como a revisão. E aqui a gente começa a perceber o que está em jogo de verdade. Não é só uma revisão de aposentadoria? É o controle da narrativa do judiciário sobre os direitos sociais.
Quando o ministro Alexandre de Moraes votou contra, ele desconsiderou completamente a tese do tema 1102, que foi reconhecida com repercussão geral e já havia sido vencida em 2022 com maioria de votos. Ele propôs simplesmente cancelar a tese, o que seria um retrocesso histórico. Já Mendonça fez o oposto. Manteve a tese original, respeitou o mérito já julgado e propôs apenas uma modulação razoável dos efeitos. E é aqui que entra o ponto mais estratégico de todos. A ministra Carmen Lúcia pode estar esperando a troca da presidência para devolver os autos e permitir que o novo presidente, Edson Fachin, conduza um julgamento mais técnico, menos político. E isso pode ser a luz no fim do túnel para os aposentados que esperam a revisão da vida toda. Só que a gente precisa fazer nossa parte, porque esse julgamento não vai se resolver sozinho. Por isso, está rolando no Senado Federal uma ideia legislativa que precisa de 20 mil assinaturas até o dia 2 de outubro de 2025. Essa proposta busca garantir o direito à revisão da vida toda por meio de uma lei. Se for aprovada no Senado, vai para a Câmara e pode virar uma nova legislação, mesmo que o STF decida contra. Por isso, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que seja aposentado, pensionista, advogado ou que trabalhe com direito previdenciário. Essa informação precisa circular. E se você já entrou com a ação, fique tranquilo. Os votos até aqui garantem que ninguém vai precisar devolver valores já recebidos? Tanto Moraes quanto Mendonça reconheceram a irrepetibilidade dos valores. E mais, quem já entrou com ação, mesmo que esteja suspensa, não vai pagar custas ou honorários de sucumbência, desde que respeitados os marcos temporais? Mas e quem ainda não entrou com o processo? A recomendação é procurar um advogado o quanto antes, porque ainda está valendo o prazo decadencial de 10 anos. Se você se aposentou nos últimos 10 anos e tem contribuições antes de 1994, pode ter direito à revisão. E quanto antes você entrar, melhor. Porque se o STF decidir modular os efeitos a partir de uma data limite, quem já tiver processo ajuizado vai estar protegido. A revisão da vida toda não é um favor, não é um bônus, não é um benefício assistencial. É um direito que nasce das contribuições que você fez ao longo de toda a sua vida. E é por isso que tanta gente luta por ele com tanto afinco. O INSS, claro, é contra. Diz que não dá para pagar, que gera impacto financeiro, que quebra a previdência. Mas vamos falar a verdade. Esse dinheiro já foi recolhido ao longo dos anos. Não é gasto novo. É só devolver ao trabalhador o que é dele por direito. E é por isso que a decisão final do STF vai ser histórica. Ela não define só o rumo das aposentadorias, ela define o valor do trabalho no Brasil, ela mostra se o sistema reconhece a contribuição de décadas dos trabalhadores ou se vai continuar jogando debaixo do tapete tudo o que foi pago antes de 1994. E é por isso que eu preciso que você continue acompanhando esse canal, comentando, se engajando, apoiando com o valeu demais se puder. Porque essa luta ainda não acabou. E olha, o final dessa história pode ser diferente do que muita gente está esperando. Sabe por quê? Porque o voto do Fachin, quando vier, pode ser o fiel da balança. Pode ser o voto que traga o STF de volta à coerência jurídica, que respeite a repercussão geral, que reconheça o mérito já julgado. E mais do que isso, a própria troca na presidência do STF pode mudar completamente o tom do julgamento. Edson Fachin é mais técnico, mais voltado ao direito social, tem um perfil que pode devolver o equilíbrio ao tribunal. E com Carmen Lúcia segurando o voto até lá, existe uma chance real de termos um julgamento final mais justo para os aposentados. E é justamente nesse momento delicado que os aposentados precisam ficar mais atentos do que nunca. A publicação das decisões no Diário de Justiça Eletrônico, em agosto de 2025, não é apenas uma formalidade burocrática, é uma movimentação estratégica que precisa ser lida com atenção. Afinal, o fato de o STF ter incluído decisões antigas, junto com outras mais recentes, pode ser interpretado de várias formas, inclusive como uma tentativa de consolidar o entendimento da Corte antes de uma decisão definitiva. Isso mostra que algo está sendo costurado nos bastidores e nós não podemos ficar parados esperando o desfecho. A hora de agir é agora!
Inclusive, vale reforçar um ponto importante sobre a divergência dos votos. O voto do ministro André Mendonça não só manteve a essência da tese da revisão da vida toda, como também ofereceu um critério técnico de modulação de efeitos mais sensato, que respeita o princípio da segurança jurídica e protege os direitos de quem já entrou com a ação ou até mesmo de quem faleceu, mas deixou herdeiros legalmente habilitados. Essa diferenciação feita por ele é essencial para mostrar que é possível, sim, aplicar a revisão de forma justa, sem causar um colapso no sistema previdenciário, como o INSS tenta alegar. E veja que curioso, no momento em que Moraes recua, Mendonça avança com um voto altamente técnico e alinhado com os princípios constitucionais. Isso quebra a narrativa de que a revisão seria um risco institucional. Pelo contrário, ela é uma forma legítima de corrigir uma injustiça histórica. O que está em jogo aqui não é apenas o valor de um benefício, mas o reconhecimento do direito de escolha do aposentado, que deveria poder optar pela regra mais vantajosa, como já acontece em tantas outras situações previdenciárias. E é aí que entra outro ponto essencial. A regra de transição da Lei 9.876/99, esse dispositivo diz que para calcular os benefícios devem ser consideradas apenas as contribuições feitas a partir de julho de 1994. Mas pense comigo, e quem teve uma carreira sólida antes disso, com salários altos e contribuições regulares? Essas pessoas simplesmente são apagadas do cálculo. Isso é justo? Claro que não. A revisão da vida toda vem justamente para permitir que, nesses casos, o aposentado possa incluir as contribuições anteriores a 94, se isso for mais vantajoso. É um direito legítimo, baseado na lógica da contributividade e da equidade. E não se trata de um privilégio, como alguns tentam argumentar. Estamos falando de uma correção de cálculo. Os trabalhadores contribuíram durante décadas, inclusive antes do Plano Real, e agora estão sendo prejudicados por uma regra que, na prática, ignora parte do seu histórico de trabalho. Isso fere princípios básicos da Constituição, como a isonomia, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica. Enquanto isso, a mobilização continua. No Congresso, no Judiciário, nas redes sociais e aqui neste canal. Por isso, mais uma vez eu peço, deixa seu comentário aqui embaixo, diz o que você acha dessa virada de voto do Alexandre de Moraes, do voto técnico do Mendonça e da expectativa sobre o Edson Fachin. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo, compartilha. Essa luta é de todos nós. E se puder, clica no botão Valeu Demais, contribui com o canal, fortalece essa corrente de informação séria, acessível e direta. Aqui ninguém esconde nada, a gente expõe tudo como está acontecendo. E a sua ajuda é fundamental para continuar esse trabalho. O julgamento vai voltar. E quando voltar, nós estaremos prontos, informados, mobilizados, unidos, porque a revisão da vida toda é um direito e a justiça ainda pode prevalecer.